capítulo 9, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Verso 18, meus irmãos, vamos dar um salto aqui para encurtar a leitura. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, então vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: Sabemos que esse é o nosso filho, e que nasceu cego, mas agora como vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, também não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Dai glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E aqui, esse homem, eles se referiam a Jesus. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora eu vejo. O Evangelho de João é um evangelho lindo, porque nós temos 4 evangelhos, nós sabemos disso. E os 4 contam a mesma história, a história de Cristo. Mas eles contam com ênfases diferentes. E eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Imagina que eu falo para vocês: O Gabriel me mandou comprar 2 Bíblias. Essa frase, o Gabriel me mandou comprar 2 Bíblias. Eu posso falar assim: o Gabriel me mandou comprar 2 Bíblias. Eu também posso falar: o Gabriel me mandou comprar 2 Bíblias. Eu falo: não, o Gabriel mandou comprar 2 Bíblias. O Gabriel me mandou comprar 2 Bíblias. Veja, eu falei a mesma frase várias vezes e cada uma delas com uma ênfase diferente, colocando no contexto um sentido diferente também. E o autor do Evangelho de João, a ênfase dele era manifestar e provar e demonstrar para os leitores que aquele Cristo que havia vindo à Terra era o Verbo de Deus, o Verbo encarnado. Por isso ele começa diferente, ele fala: No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e nada do que foi feito se fez. E aí nós temos aqui essa história. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E eu não vou me alongar, porque eu sei que esse texto ele pode se alongar muito aqui, mas eu vou direto para o foco desse texto, que é a manifestação do Verbo de Deus na vida daquele homem cego. Veja, esse homem era um homem que estava no templo, ele ficava à porta, a vida dele era ficar à porta do templo pedindo esmolas. Ele estava acostumado com aquele pedacinho de poeira que ele ficava sentado. Aquilo, ele estava preso naquilo. E aqui eu fiz questão de ler a passagem um pouquinho mais à frente, que mostra que ele tinha família, ele tinha pais. E, aparentemente, eles haviam o abandonado, porque ele estava jogado na porta do templo pedindo esmolas. E naquele momento que foram chamados para tentar defendê-lo, eles tiraram o corpo fora. Ele falou: não quero saber desse cara, fale com ele direto lá. Ele sabe responder, ele já é adulto, ele pode responder por si mesmo. E aí você vê um homem que passou a vida em completa escuridão, um homem muito provavelmente sem estudo, colocado diante do sinédrio, colocado diante de um grupo de teólogos, homens formados na lei, conhecedores da palavra, tentando debater teologia com ele. E eles diziam para ele: como você era cego e agora está falando que está vendo aí, quem é esse homem? E aí ele diz assim: olha, eu não sei. A Tatá cantou agora há pouco aqui, a teologia para explicar, o Big Bang para disfarçar, né?
Ele dizia, teologia, escatologia, soterologia, bibliologia, angiologia, eu não sei do que vocês estão me falando aí. Eu só sei que eu era cego. E agora eu vejo. Eu só sei que eu estava lá jogado na porta do templo, encerrado naquele pedacinho de terra, e o verbo de Deus, aquele de quem a existência depende. Esses dias eu vi um hino que fala, Maria, você sabia que esse nenê que você segura é o Deus de toda a criação? É aquele que sustenta toda a existência. Veja, aquele homem ele não sabia explicar tudo isso, mas ele sabia que aquele encontro que ele teve não foi com um homem comum, não foi com qualquer pessoa. O Verbo que se fez carne, ele habitou entre nós. E aí ele foi do lado daquele homem, e ele cravou os dedos na terra ali. Ó. Aquela terra, aquela poeira que sujava ele, que ele estava acostumado, onde ele vivia, onde ele estava preso por toda a vida dele. O Verbo de Deus, que se despiu de sua glória, se fez pequenininho como um homem, como eu e você. Ele cravou os dedos na terra que a gente estava preso. Ele cuspiu ali a água da vida e ele trouxe vida, ele trouxe visão de novo para aquele homem. Eu quero, para concluir aqui, que eu já passei do meu tempo, nos exortar a lembrarmos, olharmos para trás e lembrarmos daquele com quem nós nos encontramos. O Cristo que nos chamou, ele não é um profeta, ele não é alguém que deu um exemplo muito bonito de vida. Ele foi essas duas coisas também. Mas o Cristo com quem nós nos encontramos, ele é o Verbo de Deus, que se fez carne, aquele de qual depende toda a existência, a fábrica do espaço do tempo. Se ele parasse, o texto, o Evangelho de João começa, sem ele nada do que foi feito se fez. E é interessante esse tempo verbal. Ele não fala assim, nada do que foi feito teria sido feito, como se... Ele quer dizer o seguinte, sem Cristo, o passado também não existe, o futuro também não existe. Ele é aquilo que sustenta toda a existência. E foi com ele que nós nos encontramos. Foi esse Cristo que nos chamou. Lembremos-nos disso, meus irmãos, porque isso fará toda a diferença para nós. Em nome de Jesus, eu agradeço essa riquíssima oportunidade.